Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este workshop da PHMP. Nós temos aqui agora uma nova metodologia, uma nova plataforma, alguns pequenos ajustes naquele formato que nós costumávamos implementar. Espero que agrade a todos. Agradeceria muito pelos feedbacks ao final. Abriremos também para perguntas, para eventuais questionamentos, ao final também da apresentação, para que a gente possa ir construindo, então, esse diálogo, esse debate tão profícuo aí, diante desse tema tão relevante. Então, do que nós trataremos hoje? Dos reflexos econômicos, dos efeitos no fluxo de caixa das empresas, da discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é o nosso propósito aqui hoje. Não se trata de um evento acadêmico, é um evento técnico, sim, mas com uma abordagem mais leve, não tão densa, não tão técnica jurídica, mas que possa aí chegar, então, a todos da melhor forma. Então, primeiro ponto que nós teríamos já para destacar diz respeito à exclusão, então, propriamente dito, do ICMS da base do PIS e da COFINS. Essa tese que vem aí tomando conta do judiciário há algum tempo, desde pelo menos da virada do século, nós temos ela transitando aí pelo judiciário, nas mais diversas instâncias, com um cenário decisório, com orientação, num primeiro momento, desfavorável, nas diversas instâncias, houve alguma divergência num segundo momento, alguns tribunais passaram a deferi-la, a entender que o ICMS efetivamente não deveria compor a base de cálculo, até que, finalmente, o STF veio a tratar do tema. Então, nós estruturaremos essa apresentação, essa discussão de hoje em 3 etapas. Primeiro, colocando os contornos dessa discussão, o que ainda está pendente de análise do judiciário, as formas de ressarcimento, como as empresas poderão fazer uso desses créditos via compensação ou via precatório, dependendo de cada caso, ou dependendo da estratégia escolhida por cada organização, e, consequentemente, também, os efeitos disso no fluxo de caixa. Qual a tributação dessa recuperação de valores? Tanto com apontamentos para as empresas optantes do lucro presumido, como também para o lucro real. Como o nosso propósito aqui não é acadêmico, nós não esgotaremos o tema, naturalmente, porque é um tema bastante vasto, as possibilidades são muitas, mas desde já nós nos colocamos à disposição, tanto para dirimir eventuais dúvidas na sequência desta apresentação, como também estamos aí à disposição de todos para tratar dos diversos temas. Então, começando pelo princípio, o recurso extraordinário 574.706, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, acabou então, no voto proferido pela ministra Carmen Lúcia, definindo que os valores relativos ao ICMS, eles não integram a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. Então, basicamente, naquele julgamento se entendeu que os valores relativos ao ICMS não são receita, portanto, não são receita do contribuinte. E tem toda uma justificativa de capacidade contributiva, porque esses valores efetivamente apenas transitam pela pessoa jurídica e são destinados ao Estado, e aos diversos estados. Então, não há capacidade, na visão do Supremo Tribunal Federal, com a qual nós concordamos, favorecendo aí os contribuintes, não há capacidade contributiva sobre esses valores. Então, como o valor não é da pessoa jurídica, ela apenas recebe e repassa esses valores para o Estado, prestando inclusive serviço público, não há capacidade contributiva para efeito de exigência de outros tributos. Então, esse acabou sendo o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. E essa matéria, inclusive, é importante dizer, já está pacificada no que tange ao mérito. Porém, naquele mesmo julgamento, que ainda não concluiu-se, esse
recurso extraordinário que nós mencionamos aqui, ele ainda não transitou em julgado, né? Ou seja, ele ainda não está 100% consolidado, vamos assim dizer, ele ainda pode ser atacado por um recurso, ele foi, na verdade, atacado por um recurso que se chama embargo de declaração, que busca esclarecer, né, alguma contradição ou sanar aí alguma obscuridade, basicamente seria isso, né? Então, a União fez uso desse recurso para buscar duas situações, basicamente. A primeira, a modulação dos efeitos dessa decisão, né? Embora o nome seja um tanto quanto diferente e inusitado, modulação nada mais é do que definir quais os efeitos desta decisão. Ou seja, os efeitos retroagem, eles olham também para o passado, ou apenas valerão para o futuro, que é o que busca a União, né, que é o que busca a Fazenda Nacional. Fazer com que, ok, o ICMS não incide, né, não é base de cálculo para o PIS e para a COFINS, contudo, essa metodologia nova apenas vale para o futuro, não existindo, portanto, valores a serem recuperados pelos contribuintes, a serem pagos pela Fazenda. Então, isso basicamente é o que busca a União nesse julgamento. Além disso, além desta situação da modulação dos efeitos, eles deixaram pendente ainda, na visão do fisco, a definição da base de cálculo dessa exclusão do ICMS. Qual efetivamente é o ICMS a excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS? É aquele ICMS que está destacado na nota fiscal de saída, ou é o ICMS que efetivamente foi recolhido naquela operação? Nós trataremos com um pouquinho mais de detalhe disso mais adiante, mas existe também essa divergência entre o entendimento do fisco e o entendimento dos contribuintes, que naturalmente repercute de uma maneira bastante significativa na hora, né, de calcular esses valores a serem ressarcidos. Então é importante ter isso bastante claro também, porque a diferença entre o valor destacado na nota fiscal de saída e o valor efetivamente recolhido poderá acarretar uma diferença de crédito aí bastante significativa. Então, além disso ainda, é importante deixar claro, que nós também trataremos com mais profundidade mais adiante, que a recuperação desses recursos, ou seja, eu paguei tributo indevidamente, eu, pessoa jurídica, e quando eu acabar obtendo esse ressarcimento, eu também não posso receber uma tributação como se aqueles valores fossem uma nova receita. Então, nós também trataremos, né, desse tema mais adiante, porque este, sim, também gera um impacto bastante significativo e direto, né, nas operações das pessoas jurídicas. Tá? Então, dito isso, né, contextualizando, nosso propósito aqui hoje é tentar, né, contribuir para esclarecer o que está acontecendo nessa questão da modulação dos efeitos, né, valerá para o futuro ou também para o passado, né? Então, o que os contribuintes buscam é adequar a metodologia para o futuro, sim, mas reconhecendo que durante muitos e muitos anos houveram recolhimentos indevidos e, em função disso, esses recolhimentos indevidos devem ser ressarcidos. Então, isso é o que buscam os contribuintes e vem logrando êxito nesse sentido. E, com relação, então, à base de cálculo, portanto, né, nós queremos também um cenário de segurança jurídica para que não haja qualquer tipo de questionamento por parte da Fazenda de que os valores efetivamente a serem excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS são aqueles valores destacados nas notas fiscais de saída. Então, esse basicamente é o intuito dos contribuintes. E como a Receita Federal vem agindo diante disso? Tá? Então, é importante destacar, tanto para aqueles contribuintes que não tiveram as suas decisões, né, as suas ações judiciais transitadas em julgado ainda, como para aqueles que sequer moveram as ações judiciais, já podem se valer, né, dessa solução de consulta, COSIT 13 de 2018, com um cenário bastante consolidado, que ela diz basicamente o quê? Que o ICMS não deve compor a base do PIS e da COFINS, porém, né, e aí o nosso destaque, que o valor a ser excluído da base de cálculo
não seria o valor destacado na nota fiscal, que é o que, repito, que é o que buscam os contribuintes, mas sim o valor recolhido. Tá? Então, é importante insistir nesse ponto de vista, deixar bastante claro que a solução de consulta COSIC, ou seja, o entendimento corrente na Receita Federal nos dias de hoje, é no sentido de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o efetivamente pago pelo contribuinte naquela operação. Essa é uma grande discussão, né? Então, portanto, né, administrativamente, sem qualquer questionamento, o que pode acontecer é isso. Então, solução de consulta 13 e 2018 estabelece essa condição. Só que isso não resolve completamente o problema para os contribuintes na nossa forma de ver, né? O que buscam as empresas, o que nós pretendemos que seja efetivamente reconhecido, é que o ICMS destacado na nota fiscal de saída é que efetivamente não compunha a base de cálculo das contribuições. Para tentar explicar o efeito disso de uma maneira mais didática, nós montamos um quadro que, na verdade, foi importado da decisão, e por isso esses valores, inclusive, tá? Esse quadro foi importado da decisão proferida naquele recurso extraordinário que nós comentamos no início, da ministra Carmen Lúcia, onde ela, de forma bastante didática, tenta explicar o efeito do ICMS nas diversas etapas, da indústria, na distribuição, no comércio e, por fim, né, chegando ao consumidor final. Então, para que nós tenhamos ideia, só para ilustrar a primeira etapa, num valor fictício de venda de R$100, considerando que a alíquota de ICMS fosse de 10%, o valor destacado, senhores, seria de 10%. Tá? Então, 100 de preço do produto, 10 de ICMS, lembrando, né, que o ICMS ele é calculado por dentro, como a gente chama, o valor final a ser pago seria 100, mas destes 100, 10 seriam o tributo, né? E ao final, então, portanto, o valor a recolher de ICMS seria 10. Então, nesta etapa, sem qualquer problema, tudo certo, o valor, a diferença entre o valor a recolher e o valor declarado não muda, ele, portanto, não teria grande impacto neste cenário fictício aqui. Porém, na etapa seguinte, o problema começa a se materializar e ficar bastante evidente. O que acontece? A distribuidora, ela compra da indústria e agrega 50 de preço, né, ao valor de venda desse produto. Então, ele vai ser vendido por 150 com os mesmos 10%, né, de imposto fictício aqui nessa alíquota que nós idealizamos aqui. Nós não, né? Lembrando, esse quadro é da ministra Carmen Lúcia, com um destaque, então, portanto, de 10%, chegamos a um preço, né, adicionado aqui de R$15. Então, dentro desses 150, R$15 são ICMS, né? Eu compenso os 10 que foram pagos na etapa anterior e recolho 5 de ICMS. Então, aqui começa a divergência. Por quê? De uma receita de 150, eu, na visão do fisco, deveria excluir 5, e na visão dos contribuintes, eu deveria excluir 15 da base de cálculo. E sobre isso incidem, né, então, as alíquotas de PIS e de COFINS. Então, esse é o efeito. Quando nós avançamos uma etapa e chegamos, então, ao comerciante, né, o preço que inicialmente era de 100, passou a 150 e agora chega a 200, com os mesmos 10% de alíquota, impacta num valor destacado de 20. 20, né, portanto, 10% dos 200, o valor do ICMS desta etapa seria de 20. Contudo, né, como o ICMS ele tem uma metodologia de débito e crédito, os créditos da etapa anterior são aproveitados. Eu aproveito, então, eu compenso os 15 e gero um tributo nesta etapa adicional de R$5. Tá? Aí aqui, então, esses 200 é importante dizer que serão custeados pelo consumidor final, né? O consumidor final, ao adquirir este produto, fará um desembolso efetivo de R$200. Destes, 20%, 10% de ICMS fictício, importando num valor de 20, e
um recolhimento efetivo de 5. Então, esta é a dinâmica, basicamente, do ICMS. Para ilustrar ainda melhor o impacto disso, né, nós preparamos uma apresentação, um quadro analítico que será colocado aqui em instantes, onde ele demonstra justamente isso, o efeito dessa evolução do preço, cotejando isso com o débito e crédito de ICMS e, consequentemente, na variação da base de cálculo do PIS e da COFINS. Para aqueles que ainda não têm isso muito próximo, muito claro, a base de cálculo do PIS e da COFINS é representada, né, ela corresponde à integralidade das receitas da pessoa jurídica, né? Então, sobre a minha receita, eu aplico a alíquota, seja ela, né, somada 365 ou 925, dependendo do regime de tributação, e aí, então, eu chego aí nos valores a recolher de PIS e COFINS. Então, essa seria, portanto, a dinâmica. E aí, o ICMS a ser excluído dessa base é que é a incógnita, né? Destacado, repito e insisto, ou efetivamente pago. Então, avançando um pouco, aquele quadro que nós vimos há pouco, ele é basicamente representado por essas primeiras 5 linhas aqui. Então, é basicamente a mesma coisa. As 3 etapas, a indústria praticando um preço de 100, a distribuidora um preço de 150 e o comerciante um preço de 200. Né? A receita total somada, 450 nessas 3 etapas, né? Cada uma dessas operações fazendo o faturamento correspondente à sua etapa, então chega num total de 45. E o imposto a recolher, efetivamente, é o 20. E por que 20? 20, que é o 10% incidente sobre o preço final praticado pelo comerciante. Então, isso vai importar, né, efetivamente no PIS e COFINS a recolher. Nós estamos tratando aqui, né, nesse exemplo fictício que trouxemos, de uma empresa tributada pelo lucro presumido, né, cuja alíquota de COFINS é 3, 0,65 de PIS, então 3,65 total, e chegamos então nesses valores a recolher aqui. Então, num faturamento de 100, 3,65 de PIS e COFINS a recolher. Na etapa subsequente da distribuição, preço de 150, nós estamos falando de 5,48. E na ponta, né, portanto, o valor a ser pago pelo contribuinte, custeado pelo contribuinte e recolhido pelo comércio, 7,30. Então, esse é o efeito ao longo das diversas etapas. Lembrando que no regime do lucro presumido não há débito e crédito de PIS e COFINS, né? Então os recolhimentos seriam esses aqui, e a operação se concretiza. E aí então vem a reflexão a ser alcançada por todos nós, né, para demonstrar a diferença de impacto de tributação desta operação. O que nós entendemos adequado, né, já antecipo, que é a exclusão do ICMS destacado, que é o ICMS total, que consta da nota fiscal, ele trará, diferentemente dessa tributação total de 16,43, que somando ao longo das diversas etapas, uma tributação total de 14,78. Né? Nós estamos falando aí de um valor bastante significativo, que nesse caso aí, por volta aí de 10, um pouquinho mais de 10%. Né? Então, vejam vocês a economia que isso pode gerar, projetada aí pelos 5 anos de decadência, somados ao período de duração do processo. A gente vai tratar um pouquinho mais disso também, né, do efeito desses recolhimentos indevidos no tempo, mas é importante ter isso aí também bastante claro. Então, diferente disso, também para fazer essa projeção com relação aos valores pagos, vejam vocês que a diferença aqui de tributação vai chegar em 15,70, no caso do valor destacado. Perdão, desculpa, do valor pago. Tá? Do valor, se eu apenas abater os valores pagos, como os valores pagos são menores que os destacados nas etapas, principalmente nas etapas finais, né, o valor do tributo a recolher vai ser majorado. Então, consequentemente, o benefício agora é menor. Então, basicamente essa
essa dinâmica, né? Espero que tenha ficado mais ou menos evidenciada para vocês aí também essa dificuldade e o porquê, né, principalmente o porquê dessa discussão. Então, e qual é a nossa expectativa, né, isso é importante destacar, com relação ao encerramento dessa questão. Como nós mencionamos no início da apresentação, o STF não pacificou, ainda não definiu por completo a questão, pois estão pendentes tanto a questão da modulação dos efeitos, como também o valor desta base de cálculo de ICMS ser excluída, né? Então, existem esses dois pontos pendentes, e o que nós acreditamos que venha a acontecer. Com relação à modulação dos efeitos, tá, isso é bastante polêmico. O que já aconteceu? Nós temos o caso da exclusão, da definição do prazo decadencial do INSS para cobrar os valores pagos a maior. Tá? A legislação, num determinado momento, estabeleceu que esse prazo seria de 10 anos. E o Código Tributário Nacional, já desde a sua origem, prevê um prazo de 5. O argumento do fisco era de que, independente da regra geral, a regra específica para o INSS poderia ser superior. Tá? Isso também se discutiu durante muitos anos, e ao final, já na vigência dessa possibilidade de modulação dos efeitos, o Supremo entendeu, então, portanto, que o prazo seria de 5 anos, com efeitos para as situações futuras e também para aquelas que já tivessem sido ajuizadas. Ou seja, as empresas que já tivessem buscado o judiciário poderiam, então, ter ressarcidos os valores pagos além dos 5 anos. Então, como o fisco cobrava 10, né, chegando a uma hipótese de auto de infração, poderiam afastar os valores correspondentes ao período do 6º ao 10º ano, os períodos mais antigos. Tá? Então, portanto, no popular, costuma-se dizer que a prescrição era de 5 anos e não de 10, então, portanto, não poderia cobrar além disso. E com a modulação dos efeitos naquele caso, o fisco acabou entendendo, então, que, ok, não são 10 e são 5, mas quem entrou com a ação vai conseguir ressarcir o que pagou indevidamente, e quem não entrou, né, então, portanto, acabou não sendo beneficiado. Não daria para fazer o ajuizamento dessas ações com êxito, né, depois dessa decisão. Então, é basicamente disso que trata a modulação. Então, trazendo essa metodologia para o caso atual, o receio que alguns têm é de que apenas se e aí os parâmetros podem ser diversos. O Supremo pode definir, como foi naquele caso, que apenas vale para quem entrou com a ação, poderia dizer que apenas valerá para o futuro, ou seja, quem pagou, pagou, e daqui para frente ficaria mais barato, a metodologia seria diferente, né? Então, é uma grande incógnita. Do ponto de vista prático, né, por conta das diversas decisões que já foram proferidas, né, dos processos que já encerraram, isso geraria, na nossa forma de ver, uma grande insegurança jurídica. Por quê? Porque nós já temos empresas fazendo uso desses créditos há muito tempo. Nós já temos empresas com seus processos individuais transitados em julgado, ou seja, que já encerraram, que já receberam os valores, tanto por precatório como por compensação, que em caso de uma reversão, né, ou seja, em caso de uma definição desta modulação desfavorável aos contribuintes, isso traria um cenário muito difícil, né? Como é que fica aquela empresa que tem uma decisão do judiciário dizendo que ela tem um determinado crédito e depois vem uma modulação dizendo que esse crédito não poderia ter sido aproveitado ou que deve ser ressarcido e assim por diante. Então, por conta de todo este contexto, por conta da condução deste assunto ao longo dos últimos anos, né, é que nós, particularmente, não acreditamos nessa modulação dos efeitos, como alguns aí acabam trazendo e colocando para o mercado. E isso também é importante dizer, né, que nós temos percebido alguns movimentos de consultorias, eu vou chamar de arrojadas, para não usar outro nome, né, vendendo a ideia de que, se não forem ajuizados logo os processos,
se os serviços destas consultorias acabaram sendo contratados, poderá haver, então, né, um prejuízo e tudo mais. Então, busca-se também com isso, com esse discurso, motivar os empresários a fazerem a contratação desses serviços, sendo que, por vezes, alguns deles até seriam desnecessários. Tá? Então, esse seria um cenário. E, efetivamente, então, com relação à base de cálculo, né, na nossa forma de ver, o que vai acabar acontecendo é a definição, né, porque isso consta do corpo do voto da ministra Carmen Lúcia, de que os valores a serem efetivamente excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS são os destacados na nota fiscal. E por que os destacados na nota fiscal? Porque esse é o valor que efetivamente foi recolhido ao longo de toda a cadeia. Né? Naquele exemplo, só voltando aqui, naquele exemplo que nós mencionamos, né, quando eu trato, né, do comerciante que destacou 20 de um preço de 200, né, ou seja, a alíquota desse nosso ICMS fictício aqui de 10%, né, esses 20 destacados é o que efetivamente acabou incidindo ao longo de toda a cadeia. E não apenas os 5 que ele recolheu naquela etapa. Então, deve ser excluído da base de cálculo, deve ser excluído da receita desta comerciante aqui, a integralidade do ICMS. Tá? Então, por isso, né, do entendimento de que o ICMS a ser excluído é o efetivamente destacado. Tá? Então, o ICMS destacado deve ser, portanto, excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E esse é o entendimento mais favorável, né, para as empresas, para os contribuintes. Então, falando um pouquinho do ressarcimento. Né? Então, ok, definimos, né, que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, que os valores do ICMS destacado devem ser excluídos da receita, então, portanto, diminui, né, a base de cálculo das contribuições. E como é que faz para o futuro? Ok, para o futuro o contador vai rever a metodologia de apuração, tudo certo. E com relação ao passado? Né? Então, as empresas que ajuizaram as suas discussões, elas retroagem 5 anos. Então, por hipótese, uma ação que foi ajuizada em 2015, ela vai retroagir até o mesmo mês de ajuizamento dessa ação em 2010. Né? Então, ela olha sempre para trás, né, projetando aí um prazo prescricional de 5 anos. Então, de 2010 até o encerramento deste processo, né, nesse nosso exemplo, ele veio até 2020, então eu vou acumulando esse prazo de cálculo para efeito de ressarcimento. Então, eu tenho de 2010 a 2020. Então, efetivamente, o prazo é de 5 anos, porém, a estes 5 anos eu somo o prazo de duração do processo. Então, por isso, da importância das empresas de construírem as suas estratégias de planejamento, né, de pagamento dos tributos e até de questionamento de alguns deles. As empresas mais conservadoras acabam pagando os tributos e discutindo nessa estratégia conservadora, né, recebem lá na frente os seus valores de volta, via precatório ou via compensação, e aquelas, então, um pouco mais arrojadas ou que tenham uma predisposição ao risco um pouco maior, acabam mantendo esses recursos, ou necessidade, né, é importante dizer, acabam mantendo esses recursos no caixa e fazem, né, então, a discussão de uma outra maneira, seja na esfera administrativa, né, ou esperando para ver qual é o movimento do fisco e, em caso de notificação, discutem, ou ainda se antecipam e levam ao judiciário essa questão para que, dentro de algum tempo, né, dentro de um prazo aí menor, possam ter esse cenário resolvido. Então, isso com relação à decadência. E a forma de restituição, né? Basicamente, a forma de restituição são duas, né? O precatório ou a compensação. Quando a gente fala de precatório aqui, é importante destacar que nós não estamos falando desses papéis, ditos papéis podres, né? Desculpem a expressão, esses papéis que são negociados no mercado. Todos nós já ouvimos de alguém alguma história nebulosa com relação a precatório. Compra o precatório para usar para compensação. E isso eu já destaco, é vedado, tá? A Lei 9.430, lá no seu artigo 74, né, ela estabelece expressamente a vedação, ou seja, a proibição de comprar precatórios ou créditos de terceiros, né, de outras
empresas, de outros contribuintes, para compensação com débitos próprios. Tá? Então, isso é expressamente vedado. Existe toda uma construção em cima disso. Alguns tentam dizer que quando eu compro deixou de ser de terceiro e passou a ser meu, né? Então passou a ser próprio e, portanto, seria legitimada a compensação. Contudo, esse raciocínio, né, esse entendimento não é consagrado pelos tribunais. Tá? Então, as empresas que acabaram adotando essas práticas têm se incomodado, então têm tido essas compensações glosadas via auto de infração, com a imputação, né, com lançamento aí para o pagamento de juros e multa. Então, esse é um cenário importante para destacar. Quando a gente está falando de precatório aqui, tá, é o precatório da própria empresa, que ela vai representar um título de crédito, basicamente é isso, aonde o fisco pagará os valores homologados pelo juízo de uma maneira prevista na legislação. E qual é essa maneira? Tá? Os valores requisitados até julho deste ano, por hipótese, né, eles serão pagos até o ano que vem. Então, por exemplo, um precatório que tenha sido homologado, tenha tido seus números, né, o crédito definido após julho de 2020, ele será incluído, então, portanto, até julho de 21 no orçamento para pagamento em 22. Tá? Então, esse é o fluxo do pagamento de precatórios. Então, voltando aqui ao nosso exemplo fictício, caso a discussão tenha se encerrado no primeiro semestre e chegue ao tribunal a requisição até 1º de julho, esses valores serão incluídos para pagamento no exercício seguinte. Né? Então, portanto, chegou até julho de 20, desculpa insistir, ele será pago dentro do exercício de 21. Tá? Sobre esses valores incide correção monetária, né? Incide Selic, falando de débito tributário especificamente. E aí, então poderá haver um acréscimo nesse prazo, né, sendo no segundo semestre. Então, por quê? Porque vai chegar apenas até o julho de 21 no tribunal e será pago, então, né, será incluído na peça orçamentária do ano seguinte, do exercício seguinte, e será pago, então, portanto, em 22. Essa é a dinâmica do precatório. O que existe também, né, e já destacamos, né, de antemão, é que esses papéis podem ser negociados. Tá? Existem, inclusive, fundos de investimentos, bolsa de valores, dentre outras empresas especializadas nisso, que, diante do cenário já consolidado, da inscrição no precatório para pagamento em tal data, aplica-se um deságio e faz-se a negociação desses créditos. Essa é uma forma também dos contribuintes realizarem esse ganho, né, de colocarem esse dinheiro efetivamente no caixa e tocarem aí a operação à sua maneira. Então, esse é o cenário, então, possível com os precatórios. Em contraponto, né, como alternativa a isso, existe a compensação. O que é a compensação? Ao final do processo, é feito o mesmo cálculo que serviria de base para o precatório, ele é feito e apresentado à Receita através de um procedimento de habilitação do crédito. Esse é o termo estabelecido pela instrução normativa. Tá? Então, a decisão judicial transitada em julgado, acompanhada de outros diversos documentos, além também da própria memória de cálculo, vai instruir um procedimento junto à Receita de habilitação de crédito. Então, monta-se o processo, protocola-se na Receita, aguarda-se alguns dias, né, isso varia. Nós tivemos casos de deferimento em menos de semana, assim como também nós temos casos pendentes há 4, 5 meses sem essa definição. Tá? A legislação fala em 30 dias, tá? Esses casos que demoram mais podem ser objeto, né, de questionamento judicial, mandado de segurança e tudo mais, né, dependendo então, né, da necessidade e do interesse de cada empresa. Mas o que é importante dizer? Nessa etapa inicial, o fisco não faz a conferência dos valores ainda. Ele recebe a documentação, recebe o cálculo feito pelo contribuinte, habilita o crédito no montante requisitado pela empresa e durante a utilização desse crédito depois, né,
ou seja, 5 anos após essa efetiva utilização do crédito habilitado, o fisco poderá, então, questionar esses valores, né? Fazer ou não a homologação do crédito, né, do crédito utilizado, né, e aí, então, não concordando, fazer o lançamento disso através de auto de infração, com né, de juros e multa. Essa estratégia da compensação é sempre mais interessante para as empresas, pelo menos para a grande maioria delas, né, que é aquelas que geram débitos mensalmente, porque esses valores acabam virando caixa efetivamente. Ao invés de recolher o seu DARF no final do mês, né, ou no início, enfim, dependendo do tributo que for, submete esse crédito à compensação com o débito que estaria descrito naquele DARF, mata-se essa obrigação tributária, zera-se ela, né? Então, portanto, pela realização da compensação, e aí esse dinheiro que seria desembolsado para a quitação do DARF fica no fluxo, e a empresa, né, enfim, segue aí com os seus compromissos. Por isso, então, né, sempre do maior interesse, né, da maior viabilidade da utilização da compensação. Importante destacar aqui também, senhores, que a compensação ela pode ser reconhecida através de uma ação que gera muito menos exposição para a empresa, que é o mandado de segurança. Tá? Então, sempre que possível, as empresas devem se valer dessa estratégia processual, porque em caso de insucesso da discussão, não gera a imposição, né, não gera exposição ao pagamento de honorários advocatícios para a União. Né? Então, por isso, sempre que possível, né, prioriza-se a utilização desse instrumento. O contraponto, né, como nem tudo é perfeito, o contraponto disso é que o mandado de segurança não permite executar esse crédito através da metodologia do precatório. Tá? Então, para que a empresa tenha esse direito, ela terá que fazer uso de uma ação ordinária, como nós chamamos. Uma ação de repetição de débito, o nome que venha a ter é independente, mas o procedimento para a constituição desse crédito poderá gerar, então, uma exposição, né, e, em caso de insucesso, o pagamento de honorários advocatícios para a Procuradoria da União. Então, basicamente, essa é a diferença, né, entre um caso e outro, né, que deve ser também aí, detalhado e estudado na hora da definição da estratégia processual de interesse, né, da empresa. Então, superada essa questão, né, então, portanto, definimos que não haverá modulação, definimos a base de cálculo se efetivamente, né, do PIS e da COFINS, e chegamos aos efeitos deste crédito recuperado nos dias atuais. Né? Então, eu fiquei lá 10, 15 anos discutindo essa questão, obtive um crédito bastante significativo, e esses valores agora, então, entram no caixa. Qual é a disciplina que eu darei a eles? Então, isso é importante ter em mente, já planejar, se organizar para isso, né, seja na sistemática do lucro presumido ou do lucro real. Então, tentei aqui, né, provocá-los com um quadro comparativo, primeiramente com as empresas do lucro presumido, onde esses valores, quando entram no caixa, né, quando são reconhecidos na contabilidade, eles não devem ser relacionados, eles não devem ser lançados como nova receita, porque de fato não são. Né? Pensando nas empresas do lucro presumido, quando esses recursos entraram no caixa lá atrás, ao longo dos diversos meses, eles já foram objeto de tributação de PIS, já foram objeto de tributação de COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Todos esses tributos foram pagos com base naquela receita. Contudo, o fisco entendia que eu deveria pagar mais tributo do que eu efetivamente entendia que devia pagar e o que o judiciário acabou concordando comigo, quando eu, né, falando sobre a perspectiva aqui da empresa. Então, agora, quando esses recursos voltam para o caixa, se eu novamente voltar a submetê-los à tributação, eu estou gerando uma nova violência, um novo dano para a empresa, que também não seria razoável admitir. Né? Então, diante disso, a proposição que se faz é para que esses valores sejam efetivamente lançados como recuperação de despesa, né? Ou seja, eu paguei algo que não devia ter pago, voltou,
não, eu não vou compor novamente a receita para efeito de PIS e COFINS e nem mesmo imposto de renda, tá? Porque, relembrando, lá atrás eu estive no presumido e eu acabei submetendo esses valores à tributação lá atrás, né? Então, esse é o cenário do lucro presumido. O lucro real é um pouquinho diferente. Então, o que acontece no lucro real? Com relação a PIS e COFINS, igual, tá? Ele se trata efetivamente de uma recuperação de despesa, então eu novamente não submeterei esses valores à tributação de PIS e COFINS. Contudo, para lucro real, o imposto de renda e a contribuição social precisam ser avaliados no caso a caso. Por quê? Porque para as empresas submetidas ao lucro real, lá atrás, ao longo desses diversos pagamentos mensais, esses valores foram deduzidos do lucro real. Então, consequentemente, o meu tributo imposto de renda e o meu tributo contribuição social foram reduzidos lá. E aí tem o efeito disso, né? Se lá foi despesa, agora no retorno do recurso, ele vai impactar efetivamente no resultado. Então, impactando no resultado, ele tem né, legitimidade para ser tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social. Essa sutileza de interpretação é muito relevante, porque como os valores, né, podem ser muito significativos, o impacto disso, né, tende a ser realmente bastante intenso, né, bastante representativo no caixa das empresas. Mas, e aí? Né? A empresa, então, tributada pelo lucro real, submeteu, então, a tributação do imposto de renda e da contribuição social esses valores plenos? Faz sentido isso? E aí vem uma outra ponderação que, mesmo para esses casos, ainda há possibilidade de alguma economia, pois nós temos um precedente, né, que vem se consolidando no âmbito do judiciário, que diz o quê? Que os valores relativos à Selic, ou seja, a correção monetária desses valores recuperados, eles devem compor a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Tá? Esse é um entendimento que vem se consagrando aí também, né, no âmbito do judiciário. Temos precedentes muito interessantes e atuais aqui da 4ª região. Isso não foi submetido ainda à avaliação do Supremo, tá? Mas é uma discussão muitíssimo bem encaminhada. Então, considerando que nós temos aí empresas com discussões muito antigas e que o impacto da correção monetária dos juros, né, ou seja, a aplicação da Selic sobre esses créditos a serem recuperados, esses valores poderão ser afastados, né, poderão aí gerar uma economia para essas empresas. Tá? Cada caso precisa ser avaliado, porque ao longo dos anos também o efeito disso pode variar, né? A empresa esteve lá atrás no presumido, migrou para o real, no outro exercício voltou. Então, todo o reflexo disso, né, para cada um desses recolhimentos tem que ser avaliado, tem que ser feito um estudo para que, então, se defina qual é o ponto ótimo, né, qual é o ponto de maior eficiência para a recuperação desses tributos. Então, basicamente, seria essa informação que nós teríamos para trazer, né? Vou fazer uma breve pausa aqui, né, para abrir para perguntas também, mas o que nós tínhamos para trazer de provocação sobre esse tema seria isso, né? Não esgotamos, é um tema bastante denso, tem muitas particularidades, seja para as empresas tributadas pelo lucro real, presumido, mas em apertada síntese, o que nós temos tido de mais recorrência, de questionamentos mais frequentes, foi o que nós acabamos pontuando aqui, né? E na sequência, então, abriremos aí para que a gente possa trocar um pouquinho mais. Espero ter atendido as expectativas, pelo menos a maioria delas, né? E seguem aí os contatos também para outras formas, né, de questionamento e ficamos aí à disposição. Ok? Obrigado a todos, forte abraço e vamos em frente.